Sabe aquele tipo de pessoa que você olha e enxerga uma figura de autoridade intelectual, capaz de debater sobre todos os assuntos com extrema profundidade, sendo sempre respeitoso, porém sendo enfático em seus posicionamentos, independente do que achem ou falem? Então, Jordan Byrne Peterson, ou simplesmente Jordan Peterson, é um psicólogo clínico que nasceu em uma cidadezinha chamada Edmonton, no Canadá. Leciona psicologia na Universidade de Toronto, sendo suas principais áreas de estudo a psicologia normal, social e pessoal. Ele levava uma vida simples e pacata, sem muito holofote, possuindo um canal no YouTube que, apesar de ser popular entre seus alunos, apresentava pouco alcance no contexto mais amplo, e tinha escrito um livro também até então, o Maps of Meaning, ou Mapas do Significado, só que o mesmo, similarmente ao seu canal, não possuía apelo e relevância ao público. Porém, em meados do ano de 2016, mais precisamente em setembro, no Canadá foi aprovada a Lei C-16, que, segundo a sua visão, basicamente obrigava as pessoas a se expressarem de forma politicamente correta, sendo coagidas sob pena de processo a usar os chamados pronomes neutros, legitimando, portanto, a censura da própria linguagem. Dessa maneira, Peterson tratou isso como um excesso da lei, que cerceia severamente a liberdade de expressão dos indivíduos, além do fato dessa lei ser baseada em uma premissa equivocada. Desse modo, ele usou a ferramenta que estava ao alcance de todos, ou quase todos pelo menos, a internet, para poder se opor severamente a essa ideia. Para ele, essa era só mais uma medida tirânica do governo, em prol de uma parcela relativamente barulhenta, que tinha conquistado os veículos midiáticos mainstream, tornando impossível um debate público honesto por meio destes veículos tradicionais. Nesse contexto, ele lutou com toda a força contra esse autoritarismo pela internet, obviamente, através daquele canal que ele já possuía. Com o passar do tempo, seu discurso foi ganhando certa relevância, e vários adeptos também, obtendo assim a atenção dos intelectuais do discurso popular. Com isso, Peterson acabou por ficar mais conhecido ainda, mesmo que por meio de críticas, o que só despertou a curiosidade de grande parte das pessoas que sequer sabiam de sua existência e a ira das pessoas mais ativistas. Com a sua popularidade crescendo, aproveitou por estender todo o seu pensamento, não se limitando mais somente à lei em questão, mas a toda a estrutura autoritária que estava surgindo nos últimos tempos, travestida de politicamente correto. Não à toa, vários vídeos dele tornaram-se virais, atingindo até mesmo pessoas de outros países, saindo da sua bolha canadense para o mundo ocidental como um todo. Vemos, portanto, que ele defende a liberdade irrestrita de opinião, por mais idiota que a opinião seja, porque no limite existe a censura, o que, segundo ele, não é o meio mais correto para reprimir uma ideia. Independente se você concorda com ele ou não, não pode negar o extremo talento oratório que ele tem e o cuidado minucioso que ele toma com as palavras ditas, até porque hoje em dia não são mais tolerados discursos que abram margem para qualquer tipo de interpretação diferente, quer a gente queira ou não. Contudo, o cuidado de Peterson não se deve a este fato, e sim porque ele quer ser entendido mesmo, sem que as pessoas fiquem com dúvidas em relação àquilo que ele estava realmente querendo dizer. Porém, esse não é o tema principal do que viemos abordar hoje, mas eu achei extremamente necessário fazer essa apresentação, para que todos entendessem em que contexto Peterson saiu do nada para o mundo intelectual pop e do debate público, só que na contramão do pensamento comum. No dia 16 de janeiro de 2018, Peterson publica o que seria o seu maior sucesso até então, o livro intitulado 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, onde bastou apenas 8 meses para virar best-seller, com mais de 2 milhões de cópias vendidas no mundo, sendo 75 mil só no Brasil. E pessoalmente falando, esse é um dos livros que mais impactou na minha vida. Não à toa estou lendo ele pela terceira vez. Fazendo um breve comentário, o livro trata basicamente de 12 princípios que deveríamos seguir para que pudéssemos assumir nossa responsabilidade no mundo e também suportar o fardo da vida, uma vez que, como o próprio livro diz, viver é sofrer. Devemos então ter uma postura de enfrentamento e não nos afundar quando estivermos passando por momentos muito difíceis, e sim tentar ser o pilar de sustentação das pessoas que são próximas a nós. Ele passeia por diversos temas, desde lagostas e sua estrutura hierárquica até o Jardim do Éden e a vergonha da nudez. Trata de filosofia, biologia, sociologia e, obviamente, psicologia, com uma maestria sem igual. Recomendo muito que, caso tenham se interessado, leiam, se deem essa oportunidade. Não vão se arrepender, eu garanto. E de maneira geral, pode-se classificar esse livro como autoajuda, apesar de, como já mostrado, não ser só mais um que tenta vender que a vida é super feliz se você for positivo e encarar tudo sorrindo. Independente de qualquer coisa, você, eu, todo mundo vai sofrer, mas o que ele mostra é que pelo menos podemos fazer, ou tentar, algo quanto a isso. Até aí tudo bem, mas tudo muda de figura quando você descobre que Peterson é esse cara autor de 12 regras para a vida, que fala o que você precisa fazer para suportar as mazelas da existência,
que suportam enorme pressão social por conta de suas opiniões ditas como polêmicas. Tudo desmorona quando você descobre que esse cara é viciado em remédios. Tudo começou quando médicos receitaram a Peterson doses relativamente pequenas de benzodiazepinas para ele tratar uma espécie de reação autoimune do seu corpo em relação aos alimentos, no final de 2016 e início de 2017. Só que o real problema foi quando a esposa dele, Tammy Peterson, foi diagnosticada com um câncer terminal em abril de 2019. A partir de então, Peterson se afundou em seu vício, usando os remédios como meio para que pudesse suportar toda aquela dor, medo e angústia que ele estava sentindo. Toda essa ansiedade que não cabia dentro dele, diante de um fato tão devastador, foi descontado em comprimidos de Xanax. Isso para mim, no primeiro momento, foi um baque, porque me fez questionar a validade dos argumentos que ele colocou no livro. Eu pensei, poxa, como o cara que escreveu o livro, para suportar justamente esse tipo de situação, está precisando fazer isso para conseguir lidar. Foi nesse momento em que eu lembrei da história da piada do palhaço Pagliatti, que eu vi no filme Watchmen, que inclusive já fica de recomendação para vocês também. A piada é bem assim: um homem vai ao médico, diz que está deprimido, diz que se sente só, num mundo ameaçador e cruel. O médico diz: o tratamento é simples, o grande palhaço Pagliatti está na cidade, vá ao show, isso deve animá-lo. O homem começa a chorar e diz: mas doutor, eu sou o Pagliatti. Fazendo um paralelo, Peterson seria o Pagliatti, porque na medida em que ele possibilita as pessoas a lidarem com seus problemas e a fazerem elas sorrirem, quando se trata dele mesmo, dos seus próprios problemas, ele não sabe o que fazer além de chorar. Mas logo depois eu entendi que, às vezes, precisamos separar da obra do seu criador. Na história da humanidade, existem diversas figuras que, apesar de serem extremamente talentosas, enquanto pessoas, não eram bem necessariamente saudáveis. Acredito que o exemplo mais conhecido é o do artista holandês Van Gogh, que chegou a cortar parte da sua orelha em um momento de loucura. Ou seja, o fato do autor da obra passar por problemas não desqualifica a sua obra em si. Só que posteriormente, ele provou ser realmente fiel aos seus princípios, às suas regras. Até porque todo mundo passa por momentos de fraqueza. E na situação dele, a fraqueza é mais do que justificável. O que muda é o que a pessoa faz frente a isso, mesmo que demore um pouco. Ele decidiu então que iria parar com aquilo, a qualquer custo. E foi nesse momento em que ele passou pela pior fase da sua vida. Por que a pior fase? Bom, em um relato ao seu canal do YouTube, após esse período, ele afirma que começou a sofrer de crises severas de abstinência e com os danos neurológicos relacionados ao abuso dos remédios e ao seu fim. Fato este que fez com que ele entrasse e saísse de hospitais, buscando tratamento em países como Estados Unidos, Canadá, obviamente, Rússia e Sérvia. E algo que faz questão de deixar bem claro é que sem o suporte da família, provavelmente ele não conseguiria suportar. Recomendo que assistam o vídeo inteiro do canal dele, que ele trata ponto por ponto. Para quem não entende inglês, vou deixar o link do vídeo de um canal que tem essa declaração legendada. No fim das contas, ele conseguiu sobreviver, porém, precisou passar por seu próprio inferno, o que prova que todo mundo tem dificuldade para sorrir, até o palhaço. Galera, muito obrigado pela companhia de vocês. Peço que para aqueles que curtiram o conteúdo, deixem um gostei, compartilhem para que esse vídeo alcance mais pessoas e deixem um comentário também. Para quem não curtiu, gostaria muito que dessem um feedback do porquê e em que eu posso melhorar também. Por hoje é isso, pessoal. Valeu, falou!